Muito bom dia, no ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligado aqui no nosso conteúdo. Olha, mais de 10 áreas do direito que a gente vai atendendo, interagindo, respondendo dúvidas. Também tem os quadros especiais, o espaço de opinião, tudo isso nas edições do nosso Boca no Trombone, sempre contando com a tua participação. Sim, você interage conosco pelas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, é nosso perfil, e lá pelo WhatsApp. Está na tela aí, você pode interagir, mandar sua mensagem de texto, sempre colocando o seu nome e a cidade onde você fala. Olha, aqui nos estúdios, quem está com a gente na edição de hoje, Dr. Marcelo Bittencourt, na área previdenciária, Dr. Pedro Marcon, na área trabalhista, doutora Mariela Negrelli, na área do direito imobiliário. Daqui a pouquinho eles começam a interagir e responder as questões que vocês vão encaminhando. E também tem mais conteúdo. Veja só o que preparamos para a edição de hoje. Tem um informe sindical com o recado da FETAPERX para os aposentados. Hoje é dia de petroleiros e petroleiras com o recado do Sindipetro. E também o Minuto Tributário atualiza a gente das questões tributárias. E para você que é trabalhador da área da saúde, o quadro especializado Trabalho e Saúde. Todo esse conteúdo a partir de agora no nosso Boca no Trombone. Vamos começar? Começar com as primeiras dúvidas? Primeira previdenciária de hoje é para o Dr. Marcelo Bittencourt. Do Celso, sou motorista de caminhão. Fui diagnosticado com cervicalgia, fiz fisioterapia e nada ajudou, pois trabalho no serviço pesado. Tenho direito a benefício do INSS, doutor Marcelo? Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano, a quem nos assistem, aos colegas aqui do programa de hoje. Bom, o senhor vai ter direito desde que essa cervicalgia seja incapacitante para o trabalho. Aí vai depender, se ela for incapacitante de forma temporária, ela vai ser o auxílio-doença, que nós chamávamos até então. Se ela será de forma permanente, será a aposentadoria por invalidez. O senhor vai ter que ter a qualidade de segurado, mas se incapacitar de alguma forma, o senhor vai ter direito ao benefício. Obrigado, doutor. Questão dos trabalhadores, para o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon, do Sandro, aqui de Porto Alegre, doutor. A mulher que pede demissão, solicitando desligamento imediato para trabalhar em outro local e após a rescisão do contrato de trabalho, descobre que está grávida. A nova empresa não a contrata devido à gravidez. A empresa antiga que ela pediu demissão é obrigada a recontratá-la? Muito bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas de programa, a todos que nos assistem. Sandro, infelizmente, ela não conseguirá retornar ao trabalho, não é uma obrigação da empresa. Por quê? Porque a estabilidade da gestante, que é durante toda a gravidez e 5 meses após o parto, ela só acontece enquanto o contrato de trabalho estiver ativo. Se ela pedir demissão e esse contrato de trabalho for encerrado, ela não tem mais a estabilidade no emprego. Certo, obrigado, doutor. Mais uma questão agora é do direito imobiliário para a nossa especialista, a doutora Mariela Negrelli. Doutora, o Rogério, aqui da capital, mora numa casa em área verde não regularizada, que está na declaração de imposto de renda. Há alguns anos, comprei um apartamento no programa Minha Casa Minha Vida. Quitei, mas não declarei. Como posso fazer para regularizar através de venda ou locação e, se possível, pagar o menor imposto possível? É a dúvida do Rogério, doutora Mariela. Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, Rogério. Bom dia, doutor Marcelo e doutor Pedro. Essa dúvida, ela é muito interessante. Primeiro eu vou falar em relação à área verde. A área verde, ele vai conseguir regularizar, senhor Rogério, o senhor só vai conseguir regularizar indo na prefeitura municipal e verificando qual a situação desse imóvel. No sentido do seu apartamento que o senhor comprou pelo programa Minha Casa Minha Vida, esse sim, o senhor tem que colocar ele para dentro do seu imposto de renda, fazendo ou uma retificação desde o ano que o senhor adquiriu ou agora já no próximo ano declarar ele. E a partir daí os impostos que o senhor vai ter que pagar, por exemplo, no caso de venda do imóvel, que seria o lucro imobiliário, o senhor provavelmente, se Minha Casa Minha Vida, é abaixo de 440 mil. E daí o senhor vai ficar isento do pagamento desse imposto. Certo, obrigado, doutora. Os doutores seguem com a gente. Você manda a sua dúvida do direito previdenciário, trabalhista e imobiliário pelas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp que está na tela, está à disposição de você. Espaço de opinião? Está chegando o primeiro. Ele é assinado pela FETAPERX.
sociedade precisa reconhecer a importância do movimento dos aposentados. Todo trabalhador, todo cidadão tende a ser um idoso, ser um aposentado e fazer parte desse segmento. Esse é o sonho de cada cidadão. E o movimento dos aposentados, a FETAPEG se orgulha muito das associações de base pelo trabalho que fazem em benefício dos nossos aposentados, em atendimento e orientação aos nossos aposentados, e com vários tipos de parceria da saúde, do lazer e agora dos golpes. Porque a associação de base tem o seu coletivo jurídico, a FETAPEG também tem. Então, assim, para apoiar o aposentado mediante os golpes. E a toda hora estamos recebendo reclamações de golpes. E os golpes estão acontecendo. Porque o aposentado é bastante perseguido. Porque o aposentado tem um dinheirinho no caixa sempre, ele recebe um benefício, e isso desafia aos mal intencionados de retirar, de sacanear, de fazer golpes. Isso é constante no nosso movimento. Então, meus amigos, vamos prestigiar as nossas associações de base, que muito honram o nosso movimento, que a FETAPEG muito se orgulha dessas lideranças e dessas bases. Grande abraço, bom fim de semana. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn, sempre trazendo as demandas aí das categorias dos aposentados, pensionistas e idosos. Mais dúvidas? Mais uma na área previdenciária para o doutor Marcelo Bittencourt. O Cláudio de Alvorada, do INSS, o perito negou o auxílio temporário por acidente de trabalho. Entrei na justiça, após 2 anos passei por perícia e o juiz concedeu tutela antecipada. Recebi por 5 meses e passei por mais uma perícia no INSS. E o perito concedeu aposentadoria por incapacidade permanente. Essa aposentadoria foi judicial ou administrativa? E receberei os atrasados, doutor? Bom, não é um caso tão simples, mas vamos lá. O nosso telespectador, ele entrou com processo administrativo, depois judicial, e no curso do processo judicial ele fez um novo pedido administrativo, o qual foi concedido. Então, em tese, a sua aposentadoria é uma aposentadoria administrativa. Não há problema no curso do processo judicial fazer um novo requerimento administrativo. E se essa regra for mais vantajosa, essa aposentadoria for mais vantajosa, ele pode a receber, tá? E ele vai ter direito também aos atrasados, só que no período que houver acumulação entre o benefício judicial e o benefício administrativo, vai ter que ser a sua devida compensação, porque ele não vai poder receber 2 vezes, mas vai sim poder receber os atrasados desde então. Obrigado, doutor. Questão dos trabalhadores, quem responde é o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. O José Roberto, lá de Cachoeira do Sul, doutor. A empresa que eu trabalhava em 2021 entrou em recuperação fiscal e não pagou nada aos funcionários. Há a possibilidade de nunca pagarem a gente? Prestávamos serviço à terceirizada, doutor Pedro. Bom dia ao nosso telespectador. Esse sim é um risco que acontece frequentemente, né? O trabalho terceirizado, muitas vezes as empresas não pagam os trabalhadores que ficam à mercê. Então, qual que é a ideia para tentar garantir receber esses valores? Ingressando com uma ação na Justiça do Trabalho e colocando o tomador de serviço desde o início do processo trabalhista para pedir a sua responsabilidade subsidiária. Então vai ter todo o andamento desse processo trabalhista, ele vai ter que entrar com o processo, ganhar o processo, quando for executar, tentar receber esses créditos lá na recuperação judicial da empresa e se não obter sucesso nisso, aí redirecionar para esse tomador de serviço como responsável subsidiário para aí sim ter a garantia de receber o seu crédito trabalhista. Muito bom, obrigado, doutor. Questão agora é do direito imobiliário para a nossa especialista, a doutora Mariela Negrelli. Doutora, o Daniel de Porto Alegre, qual o valor dos honorários para realizar a usucapião, doutora? Senhor Daniel, aqui a gente vai ter mais de um honorário. O que acontece? Para entrar com o processo da usucapião, nós temos os honorários de quem vai fazer o levantamento topográfico, que seria então o engenheiro ou o topógrafo, e de acordo com a lista de valores da categoria, vai haver a cobrança então desses honorários para a realização desse trabalho. Especificamente em relação aos honorários advocatícios para entrar com a ação, vai depender do que? Se é uma usucapião judicial realizada no fórum,
se é uma usucapião extrajudicial realizada no tabelionato, quais os documentos que o senhor tem, o número de confrontantes, a complexidade ou não deste processo. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma tabela que tem os valores mínimos cobrados para a realização desse serviço. O senhor, entrando no site da OAB, o senhor vai ter acesso a essa tabela com os valores mínimos para a cobrança desse trabalho. Certo, obrigado aos doutores que seguem conosco. Você vai interagindo, vai mandando a sua dúvida nas áreas do direito hoje, previdenciária, trabalhista e imobiliária. Quadro especial, está chegando mais um. Vamos nos atualizar na área do direito tributário? No nosso Minuto Tributário. Muito bom dia, Paulo Solano. O mercado das apostas online, ou as chamadas bets, né, que é a aposta online. Esse mercado de rápida expansão movimentou só neste ano 2024 em torno de 130 bilhões de reais, alguns requisitos que para as apostas online poderem acontecer no nosso país. Uma delas, a primeira e que mais nos interessa, é o registro da residência fiscal no Brasil. Isso faz com que muitas empresas que não tenham essa residência fiscal regularizada aqui no Brasil estejam irregulares e aqueles valores que você por acaso colocou dentro dessas empresas, né, possam ser perdidos. Então a orientação é: consulta ali o site do Ministério da Fazenda, verifica quais empresas estão regularizadas de apostas esportivas e, se não estiver ali o nome, resgata logo o que você tiver posto ali, porque você corre sim o risco de perder esses valores. A tributação das empresas vai ser pesada. A gente está falando aí de um imposto que é específico, que é o GGR, Gross Gaming Revenue, esse imposto em 12%, mais imposto de renda CSL em 34%, mais PIS e COFINS, que devem juntos somar em 9,25%, possivelmente ISS, que cada município aí vai poder regulamentar, e além disso tudo ainda o imposto seletivo, né, porque enfim, estamos falando aí de apostas e é algo que pode ser sim considerado nocivo à saúde em razão da tendência de vício. Os apostadores devem, ao final do ano, fazer, junto com a declaração de imposto de renda, verificar ali dentre os ganhos e perdas durante o exercício financeiro, que é o ano, verificar se tiveram ganhos, esses ganhos tributados em 15%. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo Minuto Tributário. Muito grato, doutora Luciana Pereira da Costa, nossa especialista que assina aqui o Minuto Tributário para a gente. Mais consultoria, mais dúvidas aqui dos segurados para o doutor Marcelo Bittencourt. O Vanderlei encaminhei a aposentadoria há 2 anos. Já tenho 31 anos de carteira assinada. Já tenho direito? Bom dia, senhor Vanderlei. Bom, nós não temos certeza porque nós não conhecemos na íntegra o seu processo. O senhor possivelmente tem se enquadrado em alguma regra de transição por ter encaminhado o seu benefício nos últimos 2 anos. Teria que consultar todo o processo na íntegra, então eu não tenho como cravar essa informação, mas eu desejo boa sorte no seu processo. Obrigado, doutor Marcelo. A questão agora é trabalhista. Quem responde é o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. Para o Regis, doutor, sou terceirizado da Prefeitura de Porto Alegre e recebo Vale Alimentação como prêmio assiduidade. Se faltar, perco o valor integral do Vale Alimentação. Pode descontar o valor integral por falta? Há diferença entre prêmio assiduidade e Vale Alimentação? Mais uma dos terceirizados hoje aqui, hein, doutor Pedro? Bom dia, Regis. Vale Alimentação e prêmio assiduidade normalmente são direitos previstos nas convenções coletivas de trabalho. E lá terão os critérios estabelecidos para o recebimento desses benefícios. O Vale Alimentação ele normalmente é pago um valor diário, cada dia de trabalho, para o empregado fazer um almoço, e já o prêmio assiduidade é aquele pago para o empregado que é pontual e não falta ao trabalho. Mas algumas convenções coletivas de trabalho estabelecem que este prêmio assiduidade seja pago através de um Vale Alimentação. Então, aquele empregado que se atrasar ou faltar, ele vai perder o prêmio e, consequentemente, ele perde o Vale Alimentação. Então, o ideal é ler essa convenção coletiva de trabalho para ver quais os critérios e se essa conduta do seu empregador está certa ou não. Obrigado, doutor Pedro. A questão agora é do direito imobiliário. Quem está com a gente é a doutora Mariela Negrelli, a nossa especialista do quadro Mundo Imobiliário. Doutora, o Juliano, lá do município de Portão,
Sobre a uso capião, moro no imóvel há 30 anos, só que tem herdeiros. Como fazer uso capião? É zona urbana e tenho a luz do meu nome e pago os impostos, doutora. Bom dia, Juliano. Juliano, eu vou partir dos seguintes pressupostos. Eu vou partir que tu está nesse imóvel, tu não paga aluguel para esses herdeiros e mantém essa posse continuamente. Se tu tens esses requisitos, tu pode sim solicitar, requerer a uso capião extraordinária, independentemente de boa-fé, inclusive. Pelo percurso do tempo, 15 anos, posse mansa, pacífica e com ideia de dono. Então, independente de ter herdeiros do proprietário, pelo princípio da função social da propriedade, inclusive, tu vais ter direito a uso capião. Obrigado aos doutores, eles seguem conosco e você segue participando, mandando a sua dúvida pela nossa plataforma de comunicação. Mais espaço de opinião, chegando mais um, e ele é assinado pelo Sindipetro RS. Bom dia aos telespectadores do Boca. O Brasil deu um passo importante em direção ao futuro sustentável com a sanção da Lei do Combustível do Futuro. Esse é o maior e mais inovador programa de descarbonização da matriz de transporte e mobilidade do planeta, posicionando o Brasil na vanguarda da transição energética global. Além de proteger o meio ambiente, a lei também traz novos desafios. E nós, do Sindipetro RS, nós sempre defendemos a Petrobras como uma empresa de energia, integrada do poço ao poste, e que lidere a transição energética no país. No âmbito da Lei Combustível do Futuro, a Petrobras pode e deve exercer um papel fundamental, expandindo seu portfólio para incluir mais fontes de energia limpa, como biocombustíveis avançados, energia solar e energia eólica offshore, intensificando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções inovadoras que tornem a produção de biocombustíveis, hidrogênio verde e outras energias limpas mais eficiente e economicamente viável, garantindo também a preservação e a criação de empregos de qualidade no país, fazendo assim com que a transição energética seja de fato justa e inclusiva. Então, a nova Lei do Combustível do Futuro é um passo essencial para um Brasil mais sustentável e preparado para lidar a transição energética global. E a Petrobras deve contribuir para isso, liderando a transição energética e gerando emprego e renda para a população brasileira. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado a Nalva Faleiro, diretora do Sindipetro RS, nos atualizando aí das demandas dos petroleiros e das petroleiras. Antes do intervalo, mais uma dúvida aqui previdenciária para o Dr. Marcelo Bittencourt, do Jurandir. Trabalha numa empresa há 23 anos, todos com insalubridade, grau máximo de 40%. Quanto tempo devo trabalhar para a aposentadoria especial, doutor? Bom dia, senhor Jurandir. É importante destacar que é uma dúvida constante e recorrente. A insalubridade, ela não tem uma correlação direta, porque ela é um direito trabalhista e não necessariamente a insalubridade vai gerar uma atividade especial. Então, o que caracteriza uma atividade especial, o que vai dar o direito, é um laudo técnico ou um PPP. Então, tendo esses dois documentos, vai se caracterizar uma atividade especial. Tem que ter 25 anos de atividade especial, porém, após a reforma da Previdência, tem que ter uma idade mínima de 60 anos, a qual está sendo questionada, né? Tem em tramitação um projeto de lei para reduzir essa idade mínima de 60 anos. Obrigado, doutor. Mais uma questão dos trabalhadores para o doutor Pedro Marcon. O Anderson. Sou motorista caminhoneiro, estou trabalhando há 6 meses na empresa com CLT. Até hoje não recebi minhas horas extras, nem contra-cheque, nem a folha-ponto. Posso pedir rescisão indireta, doutor? Bom dia, Anderson. Primeira questão, é errado a empresa não fornecer contra-cheque. Esse é o direito do empregado, receber o contra-cheque e saber os valores discriminados que está recebendo todo mês. E o segundo ponto, mais importante, é o não pagamento das horas extras. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, já decidiu que a empresa que exige o cumprimento de horas extras dos seus empregados e não faz o pagamento, é sim um descumprimento do contrato de trabalho e passível sim um reconhecimento dessa rescisão indireta do contrato de trabalho.
Então, se é do seu desejo não manter mais esse vínculo de emprego, o senhor pode sim ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo essa rescisão indireta do contrato de trabalho. Muito bom, obrigado aos doutores. A gente vai dar aquela paradinha que é rápida, a volta a gente vai ter consultoria previdenciária, trabalhista, imobiliária e o quadro especial Trabalho e Saúde aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio aí, você que vai interagindo com as suas dúvidas, as suas questões nas várias áreas do direito que o programa vai colocando no ar, sempre à disposição, né, para você participar pelo WhatsApp e também pela nossa rede social no @programa Boca no Trombone. Vamos com mais uma rodada aqui de questões, mais uma previdenciária para o doutor Marcelo Bittencourt. A Kátia de Pelotas, doutor. Tenho 54 anos e 13 de contribuição. Quando posso me aposentar? Bom dia, senhora Kátia. Nessa situação, o que nós recomendamos? Que seja feito um planejamento previdenciário. Por quê? Porque a senhora pode ainda se enquadrar em algumas outras situações. Por exemplo, não sabemos se a senhora exerceu alguma atividade rural ou não, se exerceu alguma atividade especial ou não. Então, um advogado, somando todos esses períodos, vai poder lhe indicar melhor a situação. Se a senhora está em atividade ou não, precisa contribuir como facultativo. Daqui a pouco a senhora vai atingir o melhor requisito lá aos 62 anos, tendo necessários 15 de carência, então consulte um advogado de sua confiança que ele vai lhe orientar devidamente. Obrigado, doutor. Questão dos trabalhadores, para o doutor Pedro Marcon. Esse não se identifica. Essa diz assim: fui demitida no prazo de experiência dos 30 dias. O salário era de R$ 1.500 e tinha 14 horas extras na empresa, mas recebi de rescisão somente R$ 877. Está certo, doutor Pedro? Bom, essa é uma pergunta que faltou informações para a gente conseguir responder com precisão.
O ideal é ver os valores discriminados no termo de rescisão do contrato de trabalho, o que está sendo pago, saber se a senhora trabalhou esses 30 dias completos ou não, para saber se a senhora tem direito a 1/12 de férias e 13º salário. E aí, se a senhora agora trabalhou os 30 dias, aí esses valores estão errados, porque era 1.500 só de saldo de salário e mais 1/12 de férias e 13º salário. Agora, se a senhora trabalhou menos tempo que isso, aí tem que ver o período certinho para saber se os valores estão corretos. Obrigado, doutor. A questão é do direito imobiliário para a nossa especialista, a doutora Mariela Negrelli. A Eliane: comprei em 1989 uma casa numa imobiliária e fomos só no tabelionato. Quando descobri que tinha que ir ao cartório de imóveis, já havia 2 compradores que não haviam feito a transferência. Não consegui fazer essa escritura. Como faço hoje, passados 35 anos, doutora? Pois é, doutor Solano, Eliane, volta a refrisar. Proprietário é quem está com o nome no registro de imóveis. O que acontece aqui, Eliane? Se nós partirmos do pressuposto que tu está morando nesse imóvel, tu vai entrar com o processo da usucapião em virtude da tua posse, pelo decurso de todo esse tempo que tu está utilizando o imóvel. Agora, se tu não está morando no imóvel, simplesmente fez a escritura e nunca mais esteve no imóvel e verificou agora que já está em nome de outras pessoas, tu vai ter um direito obrigacional em relação a quem te vendeu o imóvel. Tá certo. Muito bom. Obrigado aos doutores. E agora tem quadro para você, trabalhador da área da saúde. Vamos lá com o nosso Trabalho e Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia para ti, trabalhador e trabalhadora, especialmente trabalhador da área da saúde. Estou voltando aqui para apresentar o quadro Trabalho e Saúde, depois de um tempinho que eu fiquei fora. E venho aqui para falar contigo, trabalhador da área da saúde, boas notícias. O trabalhador da área da saúde tem lutado muito tempo por periculosidade. Grande parte dos trabalhadores ganham insalubridade, mas eles querem periculosidade. Você sabe que o TST decidiu que o raio-x móvel não dá mais periculosidade, o que eu, como jurista, acho um absurdo. Então, como que um trabalhador da área da saúde pode ter direito ao adicional de periculosidade? Tem 2 formas. Número 1, se ele tiver contato com o raio-x fixo, se ele conter pacientes no raio-x fixo, sim, tu tem direito ao adicional de periculosidade. E se tu tiver contato com radioisótopos. O que são radioisótopos? Olha, eles estão presentes no contraste. Vou dar 2 exemplos para vocês. Tecnésio 99 e iodo 157. São 2 elementos que geram periculosidade. E tu não precisa aplicar contraste, não. Se tu levar o paciente para receber contraste e buscar sem esperar o tempo de decaimento, tu já tem direito ao adicional de periculosidade. Então, é importante que tu fique atento aos teus direitos. Se tu recebe adicional de insalubridade, mas tem contato com raio-x fixo, contendo pacientes, se tu tem contato com radioisótopos, tu tem que buscar o adicional de periculosidade. O hospital tem que te pagar isso. Se caso ele não pague, tu tem que procurar um advogado trabalhista e buscar os teus direitos. Tá na CLT, é lei, e a lei tem que ser cumprida. Um ótimo domingo a todos e todas. Grato ao doutor Tiago Moisés e também ao Marcelo, Pedro e a Mariela, que comigo fizeram a edição de hoje do Boca no Trombone. Domingo que vem estaremos aqui, 8h30, na tela da Band. Até lá!